Provação e tentação, duas coisas totalmente diferentes, mas que muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, quando na verdade não é. A provação é um teste enviado por Deus. A tentação é uma armadilha colocada por Satanás. A provação tem como objetivo nos fortalecer. A tentação tem como objetivo nos arruinar. Enquanto que a provação nos edifica, a tentação vem para nos destruir. Precisamos ter esse entendimento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso devocional diário. E nós vamos estar falando hoje sobre provação. E fica até o final deste devocional, onde nós vamos estar orando juntos, pedindo a bênção de Deus para a nossa vida. O texto escolhido para este devocional, o texto em que nós vamos meditar, é o texto que está em Tiago, capítulo 1, versículos de número 2 até o 4. Vamos ler o texto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago escreve este texto para um povo que estava passando por grandes provações, perseguições muito grandes, um povo que estava sendo afligido. E ele escreve visando fortalecê-los para que a igreja de Cristo fosse fortificada, para que aqueles crentes soubessem passar pelas provações. E este texto, como toda a Bíblia, é muito atual. Este texto é muito atual para os nossos dias, onde muitas pessoas não sabem lidar com as provações. Há pessoas que param diante das provações. Existem pessoas que, ao invés de enfrentar as provações que vêm contra a sua vida, elas preferem reclamar, murmurar, desistir, encontrar um culpado para o que está acontecendo. E elas não conseguem ter o crescimento que a provação pode proporcionar. Eu quero que você fixe na sua mente o seguinte: as provações fazem parte da vida cristã. Por que é que pessoas crentes ficam doentes? Por que é que crentes vão parar em cima de uma cama adoecidos? Por que que crentes passam privações financeiras, enfrentam lutas na área familiar, enfrentam perdas que são irreversíveis? Por que que isso acontece? Porque nós estamos em um mundo onde estamos sujeitos às aflições, às provações. Isso é uma realidade. Jesus, em João 16:33, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo, em Atos 14:22, ele diz: porque por muitas tribulações nos é necessário para entrarmos no reino de Deus. Vejamos que as provações, as tribulações, as adversidades, e aí existem vários nomes que podem ser dados, as tempestades, elas vêm sobre a vida de todos, e os crentes não estão isentos disso. Porém, os cristãos, eles têm nas provações a oportunidade de serem fortalecidos. É isso que Tiago está dizendo. Vejamos que ele fala: olha, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Não é alegria, mas é grande alegria. Será que Tiago tinha prazer no sofrimento? Claro que não, mas ele entendeu que mediante o sofrimento estava a oportunidade do crescimento. Porque Deus permite a provação, Deus envia a prova para que sejamos fortalecidos.
Quando a gente lê o capítulo 22 do Gênesis, nós vemos que o texto diz: e aconteceu depois dessas coisas que o Senhor colocou Abraão à prova. E o que é que o Senhor ele faz? Ele diz: Abraão, Abraão diz: eis-me aqui. E aí Deus diz: pega o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, e me oferece em sacrifício. E Abraão vai. E nós conhecemos a história. Abraão vai até os últimos momentos, quando está prestes a sacrificar o seu filho, Deus brada dos céus e diz: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu me amas. Peraí, será que Abraão precisava provar alguma coisa para Deus? Claro que não, mas a fé de Abraão precisava ser fortificada. E isso aconteceu. A sua fé foi fortificada. Vejamos o caso de Jó. Que provação Jó passou. Uma provação muito grande. Jó até reclamou. Ele não blasfemou, mas chegou um momento que a dor foi tão grande que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas no final, o que é que Jó ele diz? Lá no capítulo 42, ele fala o seguinte: bem sei eu que o Senhor tudo podes, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E aí ele diz: olha, antes eu conhecia o Senhor por aquilo que eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que aconteceu? Tudo que Jó passou, Satanás veio para destruí-lo, mas Deus tinha o propósito de fortificá-lo. E o que aconteceu? Jó realmente foi fortificado, porque ele passou pela provação, ele venceu a provação e ele foi aprovado. E a comunhão com Deus aumentou, ele pôde contemplar melhor a ação de Deus, o poder de Deus. A provação, ela faz isso. A provação causa isso. No meio das provações desta vida, nós vemos os milagres de Deus. Se você está sendo provado, saiba que os milagres de Deus podem acontecer em meio às provações. Deus, ele é especialista em fazer milagres no meio das provas. Uma outra questão que nós precisamos entender é que as provações são várias. Tiago ele diz: olha, considerem motivo de grande alegria quando vocês passarem por várias provações. São várias. Os gêneros são diversos. É por isso que enfrentamos provações em diversas áreas. É provação na área financeira, provação às vezes na área da saúde, provação de algo que nós estamos precisando de imediato, provação por algo que nos acontece inesperadamente. E nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos entender que são várias. Algumas são mais pesadas, outras são mais leves, são mais amenas. Algumas vêm e vão rápido, outras vêm e demoram. Isso é uma realidade, são várias as provações. Algumas nós conseguimos ter ajuda, nós conseguimos comunicar com os outros. Outras nós temos que enfrentar sozinhos, como foi o caso de Jesus no Getsêmani. Não tem a quem recorrer, os 3 mais próximos dele ali dormiram enquanto ele orava e os outros estavam dormindo. Então as provações são diversas, nós precisamos ter isso em mente. Outra questão que a gente precisa entender é que não existe provação que dure a vida toda. As provações são passageiras. Elas passam, elas passam. Ninguém fica na autoescola só fazendo prova o tempo todo. Não. Ele faz a prova, ele passa, ele é aprovado. Ninguém fica a vida inteira prestando prova para o vestibular. A não ser que ele seja alguém que não consiga assimilar direito as coisas, não consiga aprender. Mas aí é outra história. As provações, elas vêm, assim como na vida cotidiana, a nossa vida espiritual, a nossa jornada cristã,
elas passam. Por isso, quando você enfrenta uma provação, você tem que não olhar somente para aquele momento, mas você tem que tentar imaginar o que será depois que você atravessar por aquela provação, depois que você vencer aquela provação, depois que você for aprovado. Então pense dessa forma. Não existe provação que dura uma vida inteira. O choro ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso é uma realidade. Se você está passando por uma provação hoje, entenda, essa prova vai chegar ao fim. Mas o que vai determinar o resultado, se você vai ser aprovado ou não, é a sua conduta diante da provação. Por isso você tem que encarar e tem que entender que é uma oportunidade de você ser fortalecido. E uma outra questão sobre as provações é que elas nos ensinam. Provações nos ensinam. Elas são pedagógicas. Quando nós lemos sobre as duas tempestades que os discípulos de Jesus enfrentaram, na primeira tempestade, eles, lá em Mateus 8, eles gritaram assim, ou melhor, eles perguntaram no final da tempestade, eles disseram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí lá em Mateus 14, eles enfrentam uma outra tempestade, uma outra provação. E aí, no final da tempestade, quando Jesus já acalmou toda a tempestade, eles dizem, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Na primeira tempestade, eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na segunda tempestade, eles afirmam, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Eu já citei aqui o caso de Jó. Jó, no final da sua provação, ele aprendeu e ele viu que Deus pode todas as coisas e ele disse, olha, agora eu te conheço por aquilo que os meus olhos veem. Então, as provações, elas nos ensinam. Encare as suas provações. Encare a prova. Encare os desafios que vêm sobre a sua vida. Deus não te abandona diante das provações. Deus não te deixa sozinho. Deus está com você. Porque o mesmo Deus que envia a prova é o mesmo Deus que está com você em todo o tempo e quer ver você aprovado, quer ver você crescer diante das provas. Ele quer que você amadureça de uma forma extraordinária. É o que diz o versículo de número 4, quando Tiago ele diz assim, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, Deus quer o amadurecimento do seu povo, Deus quer que o seu povo não tenha falta de nada no seu caráter, na sua integridade, que sejam crentes firmados na palavra dele. E este foi o nosso devocional de hoje e eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais este devocional, aonde hoje nós aprendemos ou nós falamos aqui sobre provação. Nos ajude a enfrentar as provas e a vencê-las e desta forma sermos fortificados. Ajuda, Senhor, este que está assistindo, essa pessoa que está vendo esse vídeo, meu Pai, dá forças a ela, para que ela vença as provações, as adversidades e venha crescer espiritualmente e em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo devocional, permitindo Deus.